Professor Célio, o que é que o levou, como pesquisador autodidata, a dedicar-se à escrita de um livro, O Dilúvio, um livro tão ambicioso sobre o dilúvio? São 900 páginas. É um trabalho bastante longo. Eu estudo, na realidade, criacionismo bíblico e design inteligente, criacionismo anterior ao design, há mais de 40 anos. Era uma atividade minha, a partir dos 18 anos de idade, eu passei a me interessar sobre isso, se existia ou não Deus, aquelas perguntas que eventualmente os jovens fazem, e resolvi colocar isso como um objetivo de estudo paralelo. Eu sempre fui autodidata desde criança, e pensei, será que Deus existe? Eu fui coroinha da igreja católica romana, na minha cidade de infância, e a gente participava, ajudava o padre lá na celebração, mas você fica assim, quem é Deus? Você existe? Como é que a gente faz? Na escola você aprende outras coisas, você aprende a teoria de evolução, mas e daí, como é que compatibiliza isso? É possível compatibilizar? Né? Então eu resolvi estudar. Primeira coisa que eu fiz, comprei uma Bíblia para mim. Eu tinha uma Bíblia daquelas grandona, não sei se é comum aí em Portugal. Aqui no Brasil você tem uma Bíblia grande que você coloca na entrada da casa, folheia as páginas e tal. Então era muito difícil manusear. Eu comprei uma Bíblia adequada, tenho ela aqui até hoje comigo, e comprei uma enciclopédia, a, a Delta Universal. Acho que existe ainda. Tenho ela aqui Sim, na sim. minha, né, tenho aqui na biblioteca. E a partir daí eu comecei a me aprofundar nesse tema, o que eu descobri que esse era um assunto muito vasto, a minha pergunta era muito complicada. Né? Com isso eu acabei tendo que descobrir como fazer um projeto de pesquisa, aí acabei fazendo um projeto de pesquisa, dividindo esse assunto em 23 capítulos, dos quais o dilúvio acabou sendo o capítulo 6. Tá? Que tem a origem do universo, a origem da vida, a idade da Terra, Deus existe, teoria da evolução, aí a criação, Gênesis e depois o dilúvio. Né? O dilúvio, como você tem um exemplar aí, ele tem lá no meu site. A versão gratuita para leitura, o capítulo 6, então, desse projeto. Aí, agora, recentemente, eu criei um canal no YouTube para apresentar pequenas lives de 1 hora, mais ou menos, não são tão pequenas assim, mas pelo tamanho do trabalho eu considero pequenas, para que mais pessoas conheçam, porque nem todo mundo adquire o livro, nem todo mundo tem paciência para ler um livro de 800 páginas, 900 páginas, são 718 páginas de texto, né? Tem mais 140 de bibliografia, né? Então, de tal forma que assistindo umas lives você consegue perceber como é que elas funcionam, como é que o trabalho está separado, né? Esse trabalho do dilúvio me consumiu cerca de 9 anos de horas trabalhadas. Era um hobby nas minhas horas de folga, continua sendo ainda. Eu tenho minhas atividades domésticas, o meu trabalho de família, e o meu passatempo é pesquisar e estudar. Agora eu estou aposentado, posso fazer isso com maior liberdade, né? Então, estou fazendo uma revisão de um livro, desse trabalho que você tem. Uns amigos, em uns 4 anos atrás, acadêmicos, a maioria deles, que me conheciam o trabalho, eles vão fazer uma revisão desse seu trabalho, já que não dá para fazer uma revisão por pares, porque não é um artigo, né? Então a gente se reuniu umas 8 pessoas, eles liam capítulos do livro, eu fazia uma apresentação disso online, como a gente está fazendo aqui, e aí eles faziam sugestões e críticas, fazíamos um debate sobre o tema ali tratado. E disso surgiram muitas sugestões de melhoria, ampliação, revisão, enfim, que eu estou concluindo agora. Então ele vai passar a ter umas 1.200 páginas do trabalho, e eu vou considerar encerrado esse projeto, e aí eu vou me dar por satisfeito por ter compreendido como é que foi o processo do dilúvio. Então, para mim, esse é um trabalho pessoal. Eu não fiz com o intuito de divulgar ou ganhar dinheiro. Logo que ao longo do tempo, para eu poder divulgar, eu tive que fazer um livro, eu tive que aprender a fazer um site, tive um canal do YouTube. Então as coisas vão se agregando, né? Mas a ideia é tornar o conhecimento disponível, porque o que eu pesquisei ao longo desse tempo, junto às pessoas que deveriam conhecer, os padres, os pastores, os teólogos, os acadêmicos científicos, o conhecimento é muito pouco. Primeiro que a academia não considera o dilúvio como um evento real. Pastores e padres
muitos consideram como apenas mais uma lição teológica do que um evento factível, justamente porque está impregnado na cultura do século XX, século XXI, a teoria da evolução em todas as suas camadas possíveis, né? Então as pessoas ficam em dúvida. A religião é uma coisa à parte da ciência. Eu resolvi esclarecer isso para mim mesmo, e eu achei interessante e digo, vamos compartilhar com outros para ver se outros têm as mesmas curiosidades. Então era isso, basicamente esse é um resumo de por que eu me interessei e aonde eu cheguei. Se eu estiver falando muito rápido... Não, tá bom. É que a gente tem uma forma de falar um pouco diferente, né? Então de repente pode atrapalhar a compreensão. Se qualquer coisa você me avisa se não compreender alguma coisa. Tá? É certo. Obrigado. Obrigado e parabéns pela sua dedicação ao longo dos anos sobre esta temática. Referente a esse assunto que mencionou, uma coisa que eu tenho notado, quer da parte mesmo de alguns teólogos religiosos ou académicos, é que os primeiros 11 capítulos de Gênesis é uma coisa. O 12 para a frente, sim, mas os primeiros 11 não é bem como tal está. Mas se os primeiros 11 caem, então tudo o resto a seguir é inútil. Exatamente. Se não existe criação, se não existe Adão e Eva e a queda, o restante da Bíblia é inútil, porque Cristo veio fazer o que aqui, se é que ele veio? Porque tem gente que não acredita nele também, né? Então tem outras situações aí que tem que serem esclarecidas. Então realmente tudo perde sentido. Basicamente as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo perdem o sentido se essas coisas não aconteceram tais quais foram descritas, porque o Islã também conta a história da Arca de Noé, né? Fala sobre Noé, consideram que a Arca está lá no Ararat e a Arca é um patrimônio da humanidade. Então, realmente é uma coisa complicada, excluir os 11 primeiros capítulos da Bíblia.